Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corboso, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de notícias de One Piece Card Game, onde eu vou trazer o reporte de mais um torneio que eu participei. Dessa vez foi o primeiro torneio mensal, acho que eu posso dizer assim, do Grimório Galdério, a loja do nosso time aqui na cidade de Taps, tá? E aonde eu joguei com o Luffy do ST21, com a build um pouquinho diferente da build que eu joguei, que eu mostrei pra vocês aqui. Futuramente eu vou trazer pra vocês o vídeo aqui com vocês com a build nova, tá? E eu vim trazer pra vocês, mostrar pra vocês como é que foi cada uma dessas partidas, tá? Mas vamos deixar aquele pedido de sempre, pra você se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ativa o sininho das notificações, tá? Para você sempre ser notificado quando eu for voltar por aqui para trazer mais um vídeo falando de mais TCG aqui no canal. Tá, pessoal? Então, vamos ver então como foi o torneio mensal de agosto do Grimório Galdério. Vem comigo! Então, pessoal, nesse torneio, né, que aconteceu ali no Grimório Galdério, aconteceu no dia de ontem, né, no domingo, dia 17 de agosto de 2025, eu fui jogar esse torneio de Luffy, né? Tô jogando de Luffy do ST21, Lufinho vermelho. E como boa parte dos jogadores acabaram não conseguindo vir, tiveram imprevistos de última hora, acabou tendo apenas 4 participantes nesse torneio e isso resultou em um torneio que aconteceria em 2 rodadas, né? Então, a gente optou por fazer essas 2 rodadas em melhor de 3 para fazer com que o torneio durasse um pouquinho mais. E aí, na primeira partida, eu acabei enfrentando o Arthur, que vocês já viram um vídeo contra ele aqui, né? E aí tivemos, então, uma mirror match de Luffy do ST21, aonde eu saí vencedor por 2-0. Como é que aconteceu? Eu tentei agressivar o máximo que eu consegui, tentei anexar a maior quantidade de dons possível que eu consegui. E nas 2 partidas aconteceu a mesma situação. Eu fui tão agro pra cima dele que eu tinha vários personagens 5, 6 mil com rush batendo, que chegou numa situação onde eu fiquei sem counter na mão. Só que aí eu vou dizer pra vocês que eu tive um pouquinho de sorte, porque nessa situação onde eu não tinha counter na mão, quando a vez foi para o Arthur, ele acabou optando por bater na minha mesa, né? Então, ou seja, atacar os meus personagens, e provavelmente se ele tivesse atacado na vida naquela situação, talvez ele tivesse vencido. Mas, no caso, nesse turno aí que eu tinha quase nada, não tinha nada de counter na mão, ou quase nada. Mas aí, finalizei a primeira partida, então, ganhando de 2-0, né? Finalizando o jogo aí com Gold Roger no final, bem da hora. E na segunda partida, eu acabei enfrentando o Eduardo, que estava jogando de Shanks da OP9. Tá? Aí contra os Shanks já foi um pouquinho mais complicado, porque ele tem aquele Shanks custo 10, eu acho que custo 10 de 11 ou 12 mil de poder, alguma coisa assim, que faz com que todos os meus personagens percam 1000 de poder enquanto ele estiver na mesa. E aquele personagem, ele ferra demais com o meu deck, e às vezes entra 2 dele na partida, que ferra muito mais ainda, né? Aí tu junta isso com os efeitos, que dá mais 2000 de poder pro Shanks líder até o final do meu turno, ou até o começo do turno dele, né? Do próximo turno dele, fica se tornando uma partida muito difícil de jogar. Mas eu parei para pensar, porque antes de eu ir para o deck do Luffy, né? Antes de eu adquirir esse deck, eu estava jogando de Chopper. E aí, o próprio Eduardo, que estava me enfrentando nesse momento, ele me deu umas dicas, porque eu não estava ganhando dele. Aí ele me deu umas dicas assim, que foi basicamente, ele falou para eu agressivar mais, ou seja,
eu bater mais fraco e dar uma maior quantidade de ataques possível, né? Pra forçar ele a descartar recursos da mão e coisa do tipo. E aí, desde que ele me falou isso, eu comecei a fazer, e dali pra frente eu comecei a ganhar todas jogando de Chopper contra o Shanks. Só que aí eu sabia que ele ia jogar o torneio, eu sabia que ele ia jogar de Shanks. E aí eu comecei a pensar, o que eu fazia de Chopper que eu conseguia ganhar dele, que agora eu não tô eu tô fazendo diferente de Luffy e eu estou perdendo. E aí eu comecei a analisar de que quando ele baixasse aquele Shanks que dava -1000 para minha mesa toda, provavelmente eu não teria mais o que fazer e eu perderia o jogo enquanto aquele Shanks entrasse, caso eu não tenha uma resposta a tempo para ele, e é muito difícil tirar aquele Shanks da mesa. O que eu pensei? Então, vou tentar fazer mais ou menos parecido como eu fiz quando eu jogava de Chopper, e eu vou tentar agressivar o máximo possível para que, se porventura, quando aquele Shanks caísse na mesa, ele já tivesse sem vida ou quase sem vida, porque daí eu pudesse ignorar o Shanks, anexar um monte de dom no personagem só ou no líder e sair batendo para finalizar o jogo. E deu certo, né? Se eu não me engano, em nenhuma das duas partidas ele conseguiu descer o Shanks, né? Na última partida, eu finalizei o jogo, ele estava com 3 cópias do Shanks na mão, mais um High Leg, então o deck dele estava bem pesado, a mão dele estava bem pesada, e como eu conseguia, baixei os bonecos fracos e comecei a atacar. Eu tava dando muito tapa de 5, 6 mil, 5, 6 mil, 5, 6 mil, né? Enquanto que os bonecos dele, quando entrava, era tudo boneco parrudo, era tudo bomba, né? O Yasop, custo 5, causou muito problema na minha mesa, porque cada vez que ele batia, ele dava -1000 para alguém. O Ben Beckman foi um counter perfeito pro Zoro do ST21, né? Porque ele tracha um personagem, ou seja, como ele não deu KO, eu não podia descer alguém da mão. Mas aí consegui finalizar o jogo e vencer as 2 partidas, então ganhando por 2-0. Né? Inclusive, eu consegui fazer com que o Zoro jogasse bastante, né? O Zoro da ST21 jogasse bastante. E eu fiz isso de propósito para economizar os bonecos com rush na minha mão. Porque se porventura, ele vai bater no Zoro, pum, entra um rush de graça. E aí isso facilita a minha vida. Porque daí no próximo turno eu não vou precisar gastar dom para descer os personagens. Então foi mais ou menos essa lógica que eu fiz. Eu consegui, então, bater bastante e impedir, né, que o Shanks, que dava -1000 para minha mesa toda, entrasse fazendo estrago, né? Não lembro o que ele tinha na mão no final da primeira partida, mas ele não entrou. E na segunda, se eu não me engano, ele estava com 3 cópias do Shanks mais um High Leg no final, quando eu venci o jogo. Então, foram 2 partidas assim bem acirradas, tá? E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, antes que vocês pensem assim, ganhou porque tem vantagem. Não necessariamente. Na sexta-feira, né, 2 dias antes do torneio, né, que foi no domingo, eu fui na lojinha pra gente dar uma brincada, pra dar uma praticada. Levei umas cartas pra emprestar pro Eduardo. E aí dei uma treinada com o Arthur também, que também eu emprestei umas cartas pra ele. E eu joguei, se eu não me engano, foram 3 partidas com o Arthur e 2 partidas com o Eduardo naquela sexta, quando eu levei as cartas pra eles. Eu perdi as 5. Naquela sexta-feira eu não ganhei nenhuma partida. Então, pra vocês terem uma ideia de como os decks estavam nivelados. Só que aí a gente começou a analisar assim, conforme a partida vai se desenvolvendo, e era partida de torneio, tu acaba prestando mais atenção. Eu comecei a pensar nas partidas que eu tinha perdido 2 dias antes, comecei a voltar o filme todo na minha cabeça para me lembrar o que será que eu tinha feito, que eu tinha perdido quando eu estava treinando, que agora eu teria que fazer diferente. E aí, levando tudo isso em consideração, eu mudei um pouco a minha forma de jogar, uma forma de visualizar como o jogo estava acontecendo. E isso fez, então, com que eu saísse vencedor, então, das 2 partidas que eu joguei, venci as 2 por 2-0, né? O Marx, que também estava jogando com a gente, estava jogando de Reiju, ele venceu uma. Não venceu o Arthur também, eu não sei quanto foi, né? E o Eduardo, que jogou comigo, venceu o Marx.
Então ficou o Eduardo e o Max com uma vitória e eu com duas. Isso fez com que eu me consagrasse campeão desse torneio e ganhasse, ó, essa promo Kid Winner do Camazo. Bem bonita essa carta. Não sei se eu vou utilizar ela, mas é uma carta de fato bem bonita que com certeza vai ter um carinho muito grande no meu coração aqui, porque é a primeira vez que eu levo uma carta de Winner para casa. Tá, pessoal? Então esse foi o primeiro torneio mensal do Grimório, né? Vamos dizer que é o primeiro mensal, assim, porque agora que tem mais gente jogando, e tem mais 2 ou 3 jogadores que estão começando a participar também. Conversei com os guris, provavelmente esse torneio vai acontecer mais vezes, mais seguido, pelo menos um por mês, daqui a pouco a gente aumenta um pouquinho, vira 2 por mês, alguma coisa assim. Então vai acontecer esse torneio mais seguido e eu vou voltar por aqui mais vezes para dar o reporte de como ficou o resultado desses seguintes torneios, tá, pessoal? Então era isso, obrigadão a todo mundo que chegou até aqui, me diz o que você achou. E não se esqueça, eu gravei as 4 partidas que eu joguei, né? E eu vou estar trazendo elas para vocês aqui no canal para vocês também, né? A partir da próxima semana, se eu conseguir editar os vídeos antes, eu trago antes. Mas a partir da próxima semana, então, mais certo, estaremos então começando a ver então as 4 partidas que eu joguei no torneio mensal do Grimório. Tá, pessoal? Então, brigadão a todo mundo que chegou até aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui.